Bom, os senadores lamentaram a decisão da Jovem Pan de demitir o advogado e comentarista político Thiago Pavinato, depois que ele se negou a pedir desculpa pelas críticas que fez a um desembargador que absolveu um idoso acusado de estuprar uma adolescente. O senador Magno Malta criticou a falta de liberdade. É exatamente para ser solidário ao jornalista Pavinato, que foi demitido da Jovem Pan, porque foi instado a pedir desculpas no ar a um desembargador que soltou um pedófilo com o argumento do advogado de que a menina de 13 anos já era prostituta. O estatuto, as leis no Brasil diz que até 18 é uma criança. E não importa se foi sexo consensual, importa é que é estupro de vulnerável. E o Pavinato, além de ser um sujeito cristão conservador, defensor da família e das crianças, tem um conhecimento profundíssimo jurídico e isso pode causar muita inveja. Vai aqui o meu repúdio. Assim quando censuraram a Jovem Pan, eu me levantei e vou me levantar sempre em defesa do jornalismo e do jornalista, da liberdade de expressão. Mas o Pavinato tem sido um arauto. E aqui, Pavinato, você tem a minha solidariedade, dos meus companheiros, a solidariedade do senador Girão e tantos outros que querem viver num país onde você tem liberdade. Já o senador Eduardo Girão lamentou a decisão da Jovem Pan e disse que a demissão de Pavinato causa dano à imagem da emissora. O Brasil amanheceu hoje surpreendido com essa notícia de um veículo independente, né, que é admirado pelo povo brasileiro, com décadas de trabalho pela liberdade de expressão, que nós aqui nos levantamos muitas vezes, junto com outros colegas, para defender a imprensa brasileira, né, e sermos contra a censura que tem tomado conta do país nesse momento, infelizmente. Quem é conservador, quem é de direita, está sofrendo uma perseguição implacável. E foi uma surpresa muito grande ver um jornalista jovem, brilhante, corajoso, ousado, ter sido demitido por sua opinião. Ter que se retratar de algo que são princípios e valores dele, que ele prega há muito tempo e que ele citou o fato. Então isso é muito preocupante, fica uma marca muito ruim, não apenas para a emissora, mas para todo o país. Minha solidariedade ao jornalista Thiago Pavinato. Cris, quero te ouvir aí em relação à demissão aí de Thiago Pavinato, um veículo de comunicação que se diz independente, que demitiu o comentarista porque emitiu aí uma opinião, né? Até porque vivemos no Estado Democrático de Direito, se o desembargador porventura se sentiu lesado em relação ao que o comentarista disse, pode entrar com as medidas judiciais cabíveis, né? Exato, era isso que eu ia dizer. Olha, a Jovem Pan, nós trabalhamos lá, então podemos falar com propriedade. Ela exibe, no final de todos os programas, o aviso para aquele ouvinte, aquele telespectador que eventualmente não tenha percebido que os comentários dos comentaristas são deles e não da emissora. Né? A opinião dos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da emissora, para mostrar que cada um tem sua opinião ali e a liberdade para emitir sua opinião, mas, claro, está expondo sua identidade, como, aliás, manda a Constituição, né? Liberdade de expressão, liberdade de manifestação são garantidas, guardado o anonimato. Quando a gente vai para frente de uma câmera e se expõe, como a gente se expõe todos os dias, a gente, obviamente, está sujeito a ter que responder por palavras ou afirmações que a gente faça e que, de alguma forma, ofendam alguém. E aí, na justiça, cada um vai apresentar suas alegações e o juiz vai decidir se houve ali algum dano para a imagem da pessoa ofendida, supostamente ofendida. São os crimes da comunicação social, crime de calúnia, de injúria, de difamação, ou se houve algo mais grave, uma ameaça, por exemplo, também é na justiça que se resolve. Mas eu não sei exatamente o que anda acontecendo
numa emissora que está sofrendo perseguição já há quase um ano. Vamos lembrar que, bom, fora as campanhas de difamação, Sleeping Giants, essas milícias digitais lulistas aí, que não têm pudor nenhum em desrespeitar a Constituição e se escondem no anonimato, embora pratiquem todo tipo de crime da comunicação social contra os alvos que ela escolhe. Mas a emissora, em outubro do ano passado, sofreu censura prévia durante o período eleitoral. Nós aqui, eu, Ana Paula, Augusto, fomos alguns dos censurados previamente. Houve até uma autocensura por parte da emissora depois, porque era tamanha a lista de palavras e de assuntos proibidos de serem mencionados naquela reta final da campanha, que foi melhor manter alguns comentaristas fora do ar do que correr o risco de pagar multas altíssimas que estavam ameaçando impor naquela época. E depois, dia seguinte do segundo turno, fomos todos desligados num claro recado da emissora para o governo, né, eleito pelas urnas eletrônicas, de que não havia mais liberdade de expressão, pelo menos não naquele espaço. E a perseguição continuou, né? 2 promotores lulistas do Ministério Público Federal de São Paulo, estou dizendo lulistas porque as redes sociais deles recheadas de posts pró-Lula, fizeram o L na campanha sem nenhum pudor, embora sejam funcionários públicos federais. 2 promotores lulistas agora tentando caçar a concessão da Jovem Pan, que já provocou mais uma leva de dispensas na emissora, e agora aparentemente essa, com uma conotação um pouco diferente, né? Se o comentarista não se retratasse diante da opinião emitida, aí a emissora não teria mais o que fazer, ou seja, não há mais liberdade num veículo de comunicação que é alvo declarado de censura por parte do governo vigente. É muito duro a gente dizer isso, mas eu vou repetir uma frase que a Ana falou agora há pouco num outro comentário. Estamos num estado de exceção. O Brasil teve a sua democracia atacada por esses que fingem defendê-la. Estão sempre gritando aí, ataque a democracia, atos antidemocráticos, pensando que a gente não vê que são eles que atacam a democracia e eles que cometem os atos antidemocráticos. E só para encerrar, as instituições que eles tanto dizem querer preservar estão se corroendo por dentro. STF, Polícia Federal, a Lava Jato, que foi enterrada dentro do próprio judiciário, e os criminosos soltos, e agora todos esses inocentes presos aí, por causa de uma acusação de novo de defesa da democracia, de ataque ao Estado Democrático de Direito. Já estava atacado muito antes por esses que estão aí no governo agora. O Thiago Pavinato criticou o desembargador Ayrton Vieira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vieira foi apoiado nos bastidores pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, para uma das vagas no Superior Tribunal de Justiça. Em nota, a Jovem Pan justificou a demissão de Pavinato, afirmando que o comentarista cometeu excessos e se recusou a fazer, abre aspas, uma responsável retratação, fecha aspas. Augusto Nunes, quero te ouvir aí em relação a essa demissão do comentarista Thiago Pavinato. Bom, eu vou agir aqui com a coerência que falta aos jornalistas aí, de modo geral, né? 11 em cada 10, com exceção dos que estão aqui presentes e dos que vocês sabem, né? Que eu incluiria. Aqui estou brincando com esse 11 contra 10, mas você pode fazer essa contagem na própria Jovem Pan. Eu estendo uma solidariedade que nós não recebemos. Nós não recebemos. Nós, eu digo, os que foram vítimas de fake news, como eles gostam de dizer, como, por exemplo, ser tratados como extremistas. Ninguém no quadro de jornalistas da Jovem Pan chiou. Ninguém. Inclusive, não chiaram, inclusive, os que estão sofrendo agora o mesmo tipo de ação, motivada por fatos que não são exatamente iguais, mas tudo, enfim, conduz à impossibilidade de você se expressar com liberdade, como já foi possível na Jovem Pan. Ninguém da Jovem Pan diz que não. Nós saímos, não porque nós somos extremistas, nós saímos porque dissemos palavras proibidas com um tipo de proibição que a liberdade de expressão, que fere a Constituição e que fere a dignidade de quem aceita. Nós não aceitamos a censura.
Nós não censura, não aceitamos. Nós dissemos as palavras proibidas. Lula é ladrão, é ex-presidiário, é amigo de ditadores, é descondenado. Nós dissemos tudo isso. Não vi ninguém repetir. Mas eu me coloco, como nós nos colocamos ao lado do PCO, eu não tenho nada a ver com o Partido da Causa Operária. Mas eles não podem perder o direito de se expressar nas redes sociais. Nenhum jornalista que é comentarista pode deixar de emitir uma opinião, e no caso até opinião justa. Você acha pelo menos estranha a absolvição de um juiz, desembargador, sei lá qual era o posto que ocupava, mas que absolve a um pedófilo culpando a vítima. Então estamos solidários, mas é uma solidariedade que nós não recebemos. Não recebemos quando, por exemplo, o Cacai diz que defenderia a Jovem Pan porque agora tinha sido feito o devido trabalho de saneamento básico, porque foram afastados os extremistas, nós, extremistas. E ninguém na Jovem Pan também disse nada, em nenhum programa. E vários deles me conhecem, eu estou na estrada há muito tempo, e a última coisa que eu posso ser acusado é de ser extremista. Eu dirigi todas as redações importantes, jamais demiti alguém por discordar de mim. Eu nunca fui extremista, pelo contrário. E a Folha de São Paulo, que representa o jornalismo antigo, no caso, o jornalismo velho, falou por todos. Nem sei quem é o autor da reportagem, nem quero saber. Mas me apresenta ao lado de dois jornalistas, mas vocês todos estão representados, não tenho dúvida, como extremista. Extremista. Vamos lá. De extrema direita a Folha entende. A Folha entende. Vou repetir aqui. A Folha de São Paulo finge que nasceu na campanha das diretas já. Toda amarela em luta pela democracia. Infelizmente para eles, e essa pelo menos tem que haver alguma vantagem no fato de estar vivo há muito tempo. Infelizmente para eles sobrevivem testemunhas oculares da infâmia que a Folha representou no período autoritário, na ditadura do AI-5, e eu sou uma dessas testemunhas. A Folha de São Paulo usava as viaturas do jornal da Folha da Tarde, que é um jornal que morreu há pouco tempo, mas pertenceu, mudou de nome algumas vezes, mas pertenceu à Folha e era da Folha e é parte da história da Folha. Cedia viaturas para que os extremistas de direita, que trabalhavam nos porões onde se torturava e matava adversário, eles fizessem com essas viaturas as buscas e apreensões de pessoas que eram os extremistas de esquerda. Esses eram torturados, presos e vários foram mortos, com a participação da Folha de São Paulo. E houve um caso que jamais deixará de configurar uma mancha irremovível na história da Folha, que foi o caso Bacuri. Bacuri era um extremista de esquerda que tinha participado de ações armadas, como eles diziam, que resultaram no assassinato de inocentes também, ou no julgamento arbitrário e condenação à morte de outras pessoas, eram todos ali culpados. Era aquela guerra que eles travavam, desigual, mas sabidamente desigual. Todos sabiam que era assim. E a Folha de São Paulo, a empresa, concordou em noticiar na capa que um preso político chamado Eduardo Leite, que era conhecido pelo codinome Bacuri, ela noticiou que ele tinha fugido da prisão quando ele continuava preso e o diretor do jornal sabia, ele trabalhava na polícia. E esse jornal, com a fuga do Bacuri, foi mostrado ao próprio Bacuri
que morreu sob tortura dias depois. Extremista é quem faz isso aí. E naquela época, eu já condenava os bacuris e os que matavam bacuris. Como eu digo sempre, eu não aceito aula de quem não tem currículo, sequer para ser aluno, que é o caso de jornalistas da Folha de São Paulo, e é o caso de ministros do Supremo. Quando vem alguém falar em como se defende a democracia, eu peço que vá estudar primeiro, porque, por exemplo, no dia em que nasceu o Alexandre de Moraes, 13 de dezembro de 1968, eu já estava na oposição ao AI-5, como sempre estive em oposição aos atos autoritários. Eu não sou recém-chegado a esse tipo de briga, como a Folha finge ser e como mesmo radialistas, tá, supostamente de direita, fingem. A gente teve um problema de conexão com o Augusto, enquanto a gente restabelece. Cris, você quer complementar? Quero só aproveitar aqui e agradecer mais de 53 mil pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo no nosso canal. Aproveita aí para deixar um like, gente, importante para nós. Cris? Eu acho que é importante, a gente não tem uma posição oficial da Jovem Pan, estamos aqui falando do que a imprensa divulgou, mas é importante trazer a posição do Pavinato, por exemplo, porque ele já se posicionou desde ontem à noite nas redes sociais e no Twitter, inclusive, está fixado na timeline dele. Ele fala o seguinte: eu jamais, esse segundo jamais ele coloca com letras maiúsculas, eu jamais pediria desculpas por me revoltar contra um desembargador que inocentou um pedófilo septuagenário, argumentando que a criança estuprada era prostituta e drogada. Não fui demitido. Eu disse com paz de espírito que preferia perder o contrato a perder a decência. Então aqui ele está dizendo nas entrelinhas que sim, ele estava sendo obrigado a se retratar por ter feito uma crítica a uma decisão desse desembargador que inocentou um pedófilo com mais de 70 anos que estuprou uma criança e alegando que tornou-o inocente porque a criança era prostituta e drogada. Então, tanto o estuprador quanto um juiz merecem crítica num caso como esse. Aqui eu estou falando de forma genérica porque, obviamente, não conheço o caso. Então, não comecem a deturpar o que eu estou dizendo aqui, os haters de plantão, que a gente sabe que adoram tirar tudo de contexto. Pavinato não à toa estava nos trending topics do Twitter, aqui junto com o Jovem Pan, e obviamente quando a gente começa a ler os comentários, eu gosto muito dessa interação, né? O pessoal do chat sabe, eu gosto de ler e saber o que as pessoas estão comentando e pensando, mesmo pessoas que não gostam do Pavinato, falando que depois de conhecer o motivo, né, da saída dele, concordam com ele, e aí questionando o que fizeram, como estão transformando uma emissora que garantia a liberdade de expressão a seus comentaristas na base da pressão e dessa arbitrariedade que a gente vive hoje no Brasil. Perfeito, quero agradecer, já batemos aí 55 mil pessoas nos acompanhando aqui ao vivo no canal da Revista Oeste. Aproveito para pedir o seu like, o seu comentário aqui no nosso canal e fazer um convite. A gente está aqui falando sobre liberdade e a Revista Oeste desde o primeiro dia defende a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então você que está aí acompanhando a gente, vale a pena assinar, ser um assinante também, apoiador da nossa revista digital que vai ao ar todas as sextas-feiras com conteúdo exclusivo. Nós aqui defendemos a liberdade de opinião. Apresento aqui um programa que chama Oeste Sem Filtro e aqui nós garantimos a liberdade de todos os nossos comentaristas. Então, por isso, eu peço o seu apoio. Nós não dependemos de publicidade estatal. Aqui não tem um tostão de dinheiro público e o valor da sua assinatura que garante a nossa independência. Então, é importante que você que está aí acompanhando o Oeste Sem Filtro, faça a sua assinatura, venha fazer parte do nosso time. A gente está com uma meta aqui para chegar a 100 mil assinaturas até o final do ano. Para isso, a gente precisa do seu apoio. Agora são 18 horas e 32 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, hoje eu tenho uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia por causa de inflamação ou desgaste nas articulações. Tem dificuldade até nas atividades básicas do dia a dia? Preste atenção nesse recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios.
Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Então, você quer um auxílio poderoso contra dores do corpo? O Ora Pronobis da Vitae Gold vai te ajudar a viver sem dor e com qualidade de vida, não é isso, Renata? Exatamente, Silvio. Além de te ajudar a combater as dores, ele também te ajuda, te auxilia naquele tratamento da diabetes, no colesterol alto. E além disso tudo, tem muita vitamina, tem minerais, tem também proteína. Imagina você que tem mais ferro do que uma beterraba. Então, é realmente um suplemento completo, registrado pela Anvisa, para você ter a segurança naquilo que você está adquirindo. Ligue agora no 0800 291 2200 e já adquira o seu Ora Pronobis da Vitae Gold, porque aqui você tem 70% de desconto. E além desse desconto que já é maravilhoso, a gente manda para você de presente o colágeno tipo 2. Esse colágeno ajuda também nas suas dores articulares, então vai ser uma dupla combatendo as suas dores. Só que para melhorar, Silvio, eu vou mandar mais um presente à sua escolha. Ou o barbeador ou o massageador. Pode ligar lá, o frete é grátis para todo o Brasil, ligação gratuita, a gente parcela e você escolhe o seu segundo presente. Muito bem, é isso. 0800 291 2200. Bom, estamos de volta. Antes da gente entrar no assunto de economia, vou chamar de novo o Augusto, que estava com problema de conexão. Augusto, quer concluir o raciocínio? Só para completar, não sei em que ponto exatamente eu saí do ar. Eu ouvi o comentário da crise, é perfeito, concordo inteiramente. É por isso que nós estamos tratando do assunto. O que eu registro é o seguinte: primeiro, o oportunismo com que a Folha de São Paulo, representando a imprensa velha, a velha imprensa, né, porque os outros, se publicarem coisas a respeito, é nesse tom que publicarão. Essas pessoas tratam como culpados ou as vítimas do arbítrio, no caso do arbítrio aí medroso da Jovem Pan. O que eu estou dizendo é que vários jornalistas, inclusive jornalistas que continuam trabalhando da Jovem Pan, perderam uma boa oportunidade de mostrar altivez, que aqui não falta no nosso programa. Tanto que estamos aqui apresentando as coisas como as coisas são. Esse tipo de atitude para uma empresa só abre o flanco aos que sentem o cheiro do medo a cada recuo de quem deveria defender a democracia corresponde um avanço dos liberticidas. Isso não me espanta, mas eu condeno sempre. Seja quem for a vítima, eu condeno, desde que eu esteja dizendo a verdade. Tá? O que vários jornalistas abdicam de fazer. E eu aproveito então para mandar um recado para os patrões, que isso a gente também vive mandando, e de novo para os jornalistas, porque hoje eu devo dizer que tenho vergonha do comportamento da minha geração e das gerações aí subsequentes. Tá? Não tenho vergonha, evidentemente, de vários jornalistas que merecem respeito. Esses sabem que eu não preciso citar nome nenhum para dizer quais são as opções. Vocês, por exemplo, é claro que vocês merecem todo o meu respeito, sempre mereceram. Vocês aqui, meus parceiros, né? Outros vão aprender, tomara que aprendam como é que agem os que se dobram a esse tipo de arbítrio e não conseguem sustentar com coerência a defesa da democracia, da Constituição, que é o que fazemos aqui o tempo todo.